Olá pessoal, estamos de volta com mais um Hands-On. Nessa série eu vou mostrar para vocês algumas features novas no Visual Studio. Então ela pode ter algumas coisas bem diferentes, né? Isso vai ser uma playlist específica lá no canal do YouTube. E nesse primeiro Hands-On nós vamos falar sobre o Git. Então esse Hands-On iniciando com o Git usando o TFS 2013. E o suporte ao Git ele foi iniciado a partir do Visual Studio 2012, suportando apenas repositórios locais, tá? E foi estendido no Visual Studio 2013 e TF 2013, e agora a gente tem a possibilidade de hostear o repositório Git no próprio TFS. Portanto, quando a gente for criar um novo Team Project no TFS 2013, a gente vai ter a possibilidade de ter um repositório Git ao invés do TFVC. O TFVC antes era conhecido apenas como Version Control, e agora como eles implementaram o Git, então ficou o TFVC e o Git, cada um com as suas particularidades. Então, em alguns momentos você pode preferir usar o Git, em outros momentos você pode preferir continuar no TFVC, que é um controle centralizado, diferente do Git, que é descentralizado. É importante frisar que esse repositório Git ele é completamente compatível com qualquer outro repositório Git. Ou seja, se você gerou um repositório Git, até mesmo em uma outra plataforma como Linux, que é da onde veio o Git mesmo, ele é extremamente simples de migrar para o TFS. Mas isso vai ficar um assunto para um post no meu blog. Aliás, se você só conhece pelos vídeos aqui no YouTube, eu tenho um blog em egomesbrandão.com.br que eu posto algumas coisas sobre ALM, desenvolvimento de software, metodologias e etc. Bom, nesse hands-on, nós vamos ter apenas dois exercícios que são bem básicos, mas que vão permitir trabalhar normalmente com o Git, apesar de ele oferecer inúmeras possibilidades avançadas. A ideia aqui é ver basicamente da maneira que você trabalha com TFVC, os comandos, etc., como que seria no Git. Então, tem só dois exercícios. No exercício 1, nós vamos iniciar com comandos básicos do Git, e no 2 a gente vai ver branches e merge, ok? E aqui na máquina do Brian Keller, nós vamos acessar o projeto Fabricant Fiber, tá? O Fabricant Fiber, se você ainda não viu esse projeto, aliás, a máquina virtual, se você não sabe, é disponibilizada pelo Brian Keller, uma máquina da Microsoft, ela tem um tempo de validade, mas você pode baixar e fazer os mesmos hands-ons que eu estou executando aqui. Você pode, ela vem com toda a documentação de hands-on e você pode executar esses hands-on. Esse projeto aqui ele é um projeto de uma empresa fictícia, tá? A Fabricant Fiber, uma empresa de fibra ótica, né? E em cima desse projeto a gente vai executar o hands-on. Então, tem algumas razões aí porque a Fabricant Fiber quer usar Git, tá? Uma das razões é que alguns desenvolvedores usam o Xcode, tá? Que suporta Git nativamente, né? O próprio protocolo Git nativo é suportado lá no Xcode. E outra razão é que alguns desenvolvedores trabalham offline, né? Então eles são geograficamente espalhados ou eles não estão na empresa e eles querem poder comitar, fazer alterações e depois só empurrar essas alterações aí para o servidor do TFS. Bom, então agora como a gente tem o Git, a gente pode ter isso, né? O Git ele é descentralizado, permite equipes geograficamente dispersas ou trabalhar em horários diferentes e mesmo assim você não ter todo aquele problema de ter que ter conexão, ter que estar na empresa ou ter que fazer merges e etc. A Microsoft incorporou no Team Explorer algumas ferramentas do Git, então você tem as ferramentas básicas de maneira visual. Você também pode continuar usando linha de comando, mas isso é um pouco mais, vamos dizer, avançado para quem está chegando agora no Git. A gente vai deixar para uma outra oportunidade, não é coberto também nesse hands-on. Então o que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto
e a gente vai escolher o repositório Git. Se você já tem um Team Project existente na sua empresa, não tem como você habilitar o repositório nele e tal. Você tem que criar um novo Team Project e aí escolher a opção de Git. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui no Team Explorer, tá? Então eu vou clicar aqui em Home Fabricant Fiber nessa combo, Projetos, New Team Project, ok? Abrindo a janela aqui, eu vou colocar Fabricant Community, tá? Que é o meu projeto do Fabricant Fiber. Vou dar um Next. Eu vou escolher aqui o Scrum, tá? Eu posso escolher qualquer desses templates aí de gerenciamento de projetos. Vou ficar com o Scrum. Não vou criar um site no SharePoint agora, a gente não vai precisar disso. E aqui vem a opção de escolha, né? Qual o controle de versão que eu quero usar nesse Team Project. Então, ele está apresentando aqui o Version Control, eu vou mudar aqui para Git. Bom, finalizando, ele vai criar o Team Project, ok? Dá um tempinho aí, enquanto ele faz a criação do Team Project lá no TFS. Bom, ele está finalizando aí a criação do Team Project, tá? O que eu preciso fazer em seguida? Do mesmo jeito que eu conecto um Team Project, vou fechar aqui, eu criei um novo, né? Então, como eu criei aqui, ele já vai me conectar com esse Fabricant Community, ok? Se não, era basicamente vir aqui na tomadinha, né? Então, selecionar lá o Team Project e tal. Quando eu venho para cá, então eu vou ver aqui disponíveis, né, os Team Projects nessa collection. Eu tenho aqui o meu Fabricant Community. Aí eu posso ver até que ele tem esse losango vermelho, esse aqui é o símbolo do Git, tá? O que eu vou fazer é clicar nesse losango, ok, com o botão direito, e vou escolher clonar esse repositório. O clone é o equivalente ao get all no TFVC. Então o que eu estou fazendo é falar assim, olha, me copia esse repositório que você tem aí no TFS para minha máquina. Vou dar um clone aqui, ele vai me dizer aqui, olha, eu estou clonando aqui desse endereço HTTP, tá? E aqui está onde eu vou colocar esse repositório. Eu vou deixar nesse mesmo lugar aqui, clicar em clone, ele vai iniciar a clonagem. Ela é proporcional ao tamanho do repositório Git, porque no Git o clone ele vai trazer todo o histórico que está lá no TFS, ou seja, no repositório central do Git, né? Ele vai copiar todo esse histórico para minha máquina, diferente da opção do TFVC, que como ela era centralizada, ela só trazia a cabeça do repositório, vamos dizer assim, o header, né? Como se fala aqui no Git. Bom, eu recebi a mensagem aqui que o meu repositório foi clonado com sucesso. Eu vou aqui na Home, tá? E eu vou no botão Settings, porque eu tenho algumas configurações que eu preciso fazer, ok? Então aqui, Git Settings, tá? Tem alguns valores default aí que ele já colocou, porque eu estou num Active Directory. Mas tem, por exemplo, o meu e-mail que ele não tem e eu preciso colocar isso aqui. Então eu vou pôr julia@alm.com, ok? Ele não vai fazer nenhuma validação, então pode ser qualquer e-mail. O legal é que você coloque aqui o e-mail que você usa na empresa, né? Para poderem te identificar. Eu tenho algumas opções aqui nessa guia aqui de settings, né? E
que eu não vou mexer em nada agora. Eu só vou dar um update, ok? E eu vou clicar em Home para voltar aqui para minha aba principal. O que eu preciso fazer agora? Vamos criar aqui um work item só para a gente poder usar isso no futuro. Então eu venho aqui em Team, New Work Item, e vou criar um Product Backlog Item, ok? Eu vou seguir aqui o hands-on, tá? Então eu vou escrever tudo em inglês, tá? Create New Website. Então eu tenho aqui um PBI, para quem não conhece, isso é uma terminologia muito usada no Scrum, que é o equivalente a User Story, ok? Então eu só vou preencher isso aqui, vou salvar esse work item, ok? E está criado. Bom, o que eu vou fazer agora é criar uma nova solução para esse código. O que a gente está fazendo aqui é uma simulação, tal, a história do hands-on que eu quero usar por causa do Xcode, né? Mas eu não tenho isso aqui, então vamos criar um novo website aí para fazer toda essa simulação. Como é que eu faço isso? Bom, eu venho aqui na Home, ok? Aqui embaixo da guia Home, eu tenho aqui Solutions e eu tenho um New. Quando eu clico aqui nesse New, ele já vai me colocar um novo projeto no endereço do repositório, tá? Então é melhor do que ir lá pelo file. Bom, vamos clicar aqui, vamos criar um novo website. Então eu vou criar aqui como C#, web, e aí ASP.NET. Não vou mudar nada aqui, vou dar um OK. Tá? Vou selecionar a opção MVC e vou tirar essa opção aqui de Hosting Cloud, senão ele vai me pedir algumas configurações do Azure, ok? Vou dar um OK aqui. Bom, ele vai criar a minha aplicação. Vai demorar um tempinho aí para ele criar esse projeto. Bom, ele finalizou a criação do projeto, tá aí, ele já colocou essa página aí de exemplo, né, essas recomendações. Vamos olhar o que ele fez. Então, se eu vier aqui na Home, eu tenho aqui esse tile Changes. Tá? Clicando no Changes, eu vejo que ele tem aí vários arquivos, tá? Então, em Include de Changes, eu vejo o que ele está adicionando no meu repositório, né? Então, eu tenho aqui todo o meu projeto, ok? Se eu vier aqui para baixo, eu vou ver que tem dois arquivos, tá? O Git Attributes e o Git Ignore, tá? O Git Attributes é um arquivo que contém algumas configurações do controle do Git, tá? Algumas configurações de comportamento. E o Git Ignore especifica padrões de arquivos que eu quero ignorar aí para subir para o meu repositório. É como se eles não existissem na hora que eu envio para o repositório. Ok? Vou colocar uma mensagem aqui de commit, tá? E o commit é o equivalente ao check-in no TFVC. Eu vou colocar initial MVC site for work item cerquilha. Deixa eu conferir aqui o meu PBI, realmente o código é o 247, ok? O seu pode estar diferente se você já usou, se você criou algum outro work item nessa máquina virtual. Então eu vou pôr cerquilha 247 e vou comitar essas alterações, né? Essa primeira alteração. Então eu criei um projeto, está lá no repositório e vou fazer o commit dessa minha primeira alteração, tá? Legal é sempre fazer commits pequenos, né? Então eu criei o repositório, já faço um commit,
se eu faço uma alteração atômica, né, que ela esteja compilando, faço um outro commit e por assim vai. É legal porque quando você quiser voltar os commits, né, então você quer desfazer, seria o equivalente a dar undo, mais ou menos, eu consigo fazer isso sem quebrar o meu código, tá? Então tá lá, né, tá aqui o commit, ele tem uma hash, então tá lá commit 8D233EA4, ok? E foi feito o commit. Vamos fazer uma alteração aqui. A gente vai lá em Views, né? Eu vou aqui no meu Solution Explorer, vou abrir Views, Shared, e aí eu vou lá em Layout. Eu vou modificar o título da página, né? Então tá aqui MyAspNet Application, tá? Eu vou colocar Community, que é o meu projeto, né? O Fabricant Community. Se eu vier aqui no Team Explorer e vou lá na Home, Changes, né? Então ele já incluiu uma mudança aqui, né? Ou seja, o Included Changes, ele é o que vai entrar no meu próximo commit. Então, tudo que tiver aqui nessa lista Included Changes são as mudanças que eu fiz e que eu quero fazer o commit. Eu vou colocar aqui Modified Title, tá? E vou fazer mais um commit. Eu esqueci de salvar a minha alteração, né? Então, estou salvando agora. Em seguida ele já faz o commit, ok? O que está aparecendo aqui para mim? Né? A mesma mensagem, commit, né? O hash vai ser diferente, ok? Criado localmente, beleza. E aqui embaixo eu tenho unsynced commits. Unsynced commits são o que eu comitei na minha máquina e que eu ainda não enviei para o servidor. Ou seja, no Git todos os commits são locais, tá? Então, tudo que eu fizer é localmente. Depois eu tenho que dizer que eu quero mandar elas para o servidor. Então, eu tenho aqui outgoing commits, né? Então são commits que estão para sair da minha máquina, né, e ir para o servidor. E tem o incoming commits, né? Se alguém fizer uma alteração lá no servidor, isso aí vai vir para a minha máquina. No caso, não tenho nada porque eu acabei mesmo de iniciar o repositório. Então o que eu vou fazer? Eu quero sincar esse meu repositório local, tá, com o repositório do TFS. E eu vou clicar nesse botão aqui, Sync. Ele faz o sync, né? Então ele está dando um pushing the current branch, né? Então ele está enviando o branch corrente, ou seja, o branch master, né? Que está aqui em cima, ok? Para o meu TFS. Vai demorar um pouquinho porque esse commit, esses dois commits aí são bem grandes, né? São vários arquivos aí. Mas está ali, successfully synchronized incoming and outgoing commits. Né? Então ele sincronizou. Se tivesse alguma alteração no servidor que fosse entrar, ele traria. Não teve nada e os commits aí que eu fiz na minha máquina foram para o servidor, ok? Vamos dar uma olhada nisso lá no servidor, né? No TFVC a gente tinha aquela aba local aqui, né, que a gente podia abrir. No Git a gente não tem isso, então a gente tem que ir lá no Web Access do TFS. Eu vou aqui na Home, tá? Embaixo de Project, aqui em cima dos tiles, eu tenho um Web Portal. Eu vou clicar aí, ele vai abrir o meu navegador e vai lá para o Web Access do Fabricant Community, ok? Eu estou aqui na Home, eu vou para Code. Em Code eu tenho um Explorer, ou seja, são os meus, o que eu tenho aqui no header, né, na cabeça aí do meu repositório. Tenho commits branches, vamos dar uma olhada nos commits, tá? Então, quais são as informações que eu tenho aqui, né? Esse aqui é uma combo que me mostra os repositórios desse Team Project. Então, por Team Project eu posso ter mais de um repositório. Eu poderia ter o Fabricant Community e o pessoal lá que vai trabalhar com Xcode poderia ter repositório só para eles, né? Diferente do TFVC que o repositório era único, ok? Tem uma informação que eu estou na branch master, ok? E aqui está a minha relação de commits, né, que eu enviei aqui para esse repositório.
Uma coisa legal de notar é que esse círculo aqui no meu primeiro commit, ele está bem maior, porque olha, são 217 arquivos, né, que foi lá nesse commit. Então ele é proporcional à quantidade de commits, né? Então esse meu segundo que eu só mudei um arquivo, ele está um pontinho ao invés de um círculo, né? Ele está bem pequeno. Então eu já posso visualmente saber assim, olha, teve bastante alterações nesse commit, esse desenvolvedor mandou bastante alterações e etc. Tem umas informações aí do commit, né? Então o meu hash aí que identifica esse commit, tenho a minha mensagem que eu escrevi, quem fez o commit, o e-mail lá que eu configurei, a data e etc. Tá? Vamos selecionar aqui o meu primeiro commit, e aí o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu tenho aqui um work item linkado com ele, certo? Que foi aquela cerquilha que eu coloquei. Quando eu faço isso, né, então na minha mensagem de commit eu coloco cerquilha e o número do work item, ele cria um link, da mesma maneira que aconteceu no TFVC, que eu falo assim, olha, esse change set aqui, ele está linkado com esse work item. Então no Git eu consigo fazer a mesma coisa através do cerquilha na própria mensagem de commit. Né? Leva um tempo para ele fazer esse login, tá? Então eu vou tentar dar uns refreshes aqui, vamos ver se ele... Bom, demorou um pouco, mas ele fez a integração, né? Então ele capturou quando eu enviei o código para o servidor, ele varreu ali os meus commits, ele achou esse commit aqui que tem um cerquilha e um número, né? Então ele sabe que isso aí é um número de work item, e ele criou o link, né? Então tá aqui, ó, One Associated Work Item, eu tenho um Product Backlog, né? Se eu clicar aqui nesse link, vai abrir o meu PBI, tá? Então eu posso fazer um link com qualquer work item, por exemplo, bug, or task, e aí eu vou mantendo todo o meu rastreamento entre work items, requisitos e o meu código. Para o exercício 2, nós vamos ver branches e merge. Então, nesse exercício, nós vamos aprender como trabalhar com branches e merges dentro do Git. Tá? Branch é uma maneira de você isolar o seu trabalho, tá? Para quem nunca trabalhou com branch. Então imagina que você faz uma cópia do seu código e isso é feito rapidamente. Então, se você quer, por exemplo, testar uma migração aí para como que seria uma migração para um novo framework JavaScript, por exemplo, você cria uma branch, é feita essa cópia, você faz os seus testes sem sujar aquela branch principal. Você pode commitar ou não essas alterações, né? Você pode desistir, né? Você só fez um teste e aí você volta para a branch principal. É uma operação bem simples, tá? Criar branches, e diferente do TFVC, a branch ela é feita localmente também. Né? Então, da mesma maneira que eu tenho meu repositório local, eu tenho a minha branch local. Tá? Vamos retornar aqui então para o Team Explorer, vou lá tô aqui na Home, né? E eu tenho um tile aqui chamado Branches, vamos entrar nele. Tem algumas informações aqui já que ele me dá, né? Então eu estou na Branch Master e é por aqui que eu faço a troca de branches, né? Se eu clicar, eu não tenho nenhuma outra branch disponível, então não tem como eu mudar agora. Tenho aqui o New Branch, Merge, algumas actions. Eu vejo as branches que estão publicadas e as não publicadas. Tá? E aqui qual que é o diferencial, né? E aqui eu consigo ver o seguinte, a minha branch master ela também existe lá no repositório central, ok? Então, além de ela existir aqui, ela existe lá no central, porque eu mandei todo esse código para lá, né? Na verdade, eu clonei, então ela veio de lá, mas quando eu criar branches aqui, eu posso mandar para o servidor. E aqui são as branches que também existem no servidor e branches que não estão publicadas são as que só existem localmente. Ok? Então eu vou criar uma nova branch, eu clico aqui em New Branch. Eu tenho que dar um nome aí para ela, então vou colocar dev. Tá? É legal usar um nome curto aí se vocês no futuro forem usar a linha de comando para não ter que digitar muito. Né? Então dev, eu estou fazendo uma branch a partir da master. Ou seja, ele vai pegar o meu código atual da master e jogar para dev. Tá? Vou clicar aqui, create branch, pronto. Foi isso que aconteceu.
Quando eu dei um create, ele já criou essa branch, já alterou para ela, ok? Então aqui em branch, ó, eu vejo que está setada dev, já fez toda a cópia lá do código, vamos... e estou aqui na minha branch dev e já posso começar a trabalhar. A branch dev ela foi criada localmente, né? Então olha só, está em unpublished branch, ok? Então ela não existe lá no servidor, tá? Vamos lá no Solution Explorer e vamos fazer uma outra modificação no controller, home controller. Eu vou modificar o método about, tá aqui. No método about vocês podem ver já uma feature nova, tá, do Visual Studio, né? Com o Update 3 eu tenho o Code Lens, tá, que agora tem um suporte para Git. Ele, apesar de ter sido lançado há pouco tempo, ele não vinha com esse suporte para o Git, isso aí é só a partir do Update 3. E aqui eu já consigo, no Code Lens eu vejo, por exemplo, que o autor desse código foi a Júlia, eu vejo modificações nele, que ele está atrelado a um work item, né? Então ele já me traz no próprio código algumas informações assim bem relevantes, né? Então vamos lá, eu vou mudar aqui a mensagem, eu vou colocar development description, vou apagar isso aqui, tá? Bom, fiz essa alteração, né? Se eu vier aqui no Team Explorer, eu tô com a aba de branches, então eu vou clicar em Changes, aí ele já pula para aquela minha aba de branches, de Changes, sem precisar passar pela Home, tá? Então eu já estou vendo aqui que ele já capturou aí o Home Controller, né? Então ele já viu que teve uma modificação. E vou escrever aqui dev version, tá? Vou dar um commit, ok? Eu de novo não salvei, tá? Então estou salvando agora. Ele fez o commit e já está me dando aquelas informações, a hash, né? Ele está me dando um link aqui se eu quiser fazer um sincronismo, mas ao invés de fazer um sincronismo eu vou mudar aqui para branch master. Então quando eu clico para master, ele troca de branch e já pega todo o código daquela minha branch. Então percebe que a minha tela aqui já mudou, a mensagem já voltou para Your Application Description Page, ok? Bom, eu não sou obrigado a publicar a minha branch, tá? Então eu posso ter branches locais que serviriam apenas para eu fazer testes, né? Eu não preciso compartilhar isso com outros usuários, tá? Eu posso continuar o meu trabalho local, né? Então eu vou mudar aqui de novo para minha branch. Vamos voltar aqui para branch master, ok? Então ele fez lá de novo a mudança do código, tá? Vamos aqui em branches, então eu vou para home, branches, tá? Se eu clicar aqui na branch dev e vier aqui em view history, tá? Então eu vejo os commits que eu tenho nessa minha branch, ok? Então eu posso ver que esse meu último commit aí, que foi aquela alteração da mensagem, ela só está na branch de dev, que está aqui com esse marcador, ok? A master ela tem um último commit aqui na modify o title, né? Aquele commit anterior que a gente fez no primeiro exercício. Eu posso deletar a minha branch e tal, mas né, no caso aqui eu vou querer publicar ela para mostrar para vocês, né? Então vamos clicar aqui com o botão direito na branch e eu vou dar um publish branch, tá? Então nesse momento o que ele vai fazer? Ele vai publicar a minha branch lá no servidor. Ela foi publicada aí com sucesso, tá? E agora eu tenho duas branches publicadas, ok? Bom, dando continuidade a esse exercício, o que a gente vai fazer agora? Vamos simular que a gente vai trabalhar com um outro desenvolvedor. Vou logar como Adam, ok? Loguei como Adam, vou abrir aqui o Visual Studio. Bom, eu estou logando como Adam, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a Júlia, né? Então eu não tenho esse projeto ainda aqui no meu usuário,
eu vou precisar conectar, ok? Então venho até aqui, Fabricant Community, dou um Connect, vai aparecer aqui, vou clicar com o botão direito, vou clonar, tá lá no local com o usuário dele, não vou mudar esse local, tá? Fazer o clone. Eu tenho que fazer o mesmo processo de ajustar as configurações aqui do Git, tá? Vou colocar adam@vslm.com, ok? Vou dar um update. Vamos voltar para home. Aparece aqui nessa parte de baixo aí da minha home as solutions que eu tenho nesse repositório, tá? Eu vou dar 2 cliques e ele vai abrir para mim o projeto aqui. Vou ver se está aqui. Solution Explorer, beleza. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou lá na Home Controller, vou lá no método About, selecionar a primeira parte aqui, vou pôr Adam Description, ok? Ou seja, eu alterei a mesma linha que a Júlia fez uma alteração, ok? Lembrando que a alteração da Júlia já foi sincada lá com o servidor e etc. Eu já mandei aquela branch lá, mas tá lá no servidor, mas não tá na branch master, tá? Que é o que eu estou trabalhando aqui. Vamos ver. Se eu ver aqui no Team Explorer em branches, né? Então eu estou na master, tá? A alteração da Júlia tá lá na branch dela. Bom, eu vou commitar essa alteração, então eu venho aqui em Change, vou colocar Adam Versions, tá? E vou fazer um commit. Salvei de novo, tá salvo aí. Ok, bom, aqui é o mesmo mensagem, né? Então eu comitei, esse aqui está o hash aí do meu commit, criado localmente. Vamos usar esse link aqui que a gente ainda não usou. Então abriu aqui Unsynced Commits, eu vou clicar em Sync. Bom, ele sincronizou tudo aí, saiu o meu commit, foi lá para o servidor, eu não tenho nada voltando, né? Então a Júlia não fez nenhum commit lá na master. O Adam terminou o trabalho dele aqui, eu vou fechar tudo e voltar para o usuário da Júlia, ok? Bom, voltei para o usuário da Júlia, eu vou abrir de novo aqui a solução, então vou conectar com o Fabricant, Community. Cadê você? Vou abrir aqui a aplicação. Estou na branch dev, com a alteração lá da Júlia. Bom, eu terminei as alterações, né? E vou fazer o merge, né? Então eu quero fazer o merge da minha branch de dev com a minha branch master. Aqui nessa aba de branches, né, eu tenho um link aqui para merge, eu vou clicar aqui nele. Ele vai ter um source e um target, ok? Então veja para onde está apontando a seta. Desse lado esquerdo aqui é o meu source. Qual que é o meu source? É a branch de dev, né? Então é de onde eu quero que ele faça a branch. E eu quero que ele faça a branch para master, tá? Que é o meu target, ok? Bom, ele vai fazer o merge aí, ok? Então ele fez um merge e quando ele faz esse merge ele já ele gera um commit, tá? Então tá aqui o meu commit. Bom, vamos na branch master, né? Vou aqui em branches, né? Vamos dar um view history aqui, clico com o botão direito view history.
Bom, agora está sincronizado, né? Então percebe que o meu último commit, ela está existindo na dev e na master, né? Então elas estão com tudo sincronizado. Mas a alteração aí do Adam, né, que ele já mandou para o servidor, eu ainda não integrei aqui no meu código, né? Ela está só lá no servidor e não está no meu repositório local. Então vamos clicar em Unsynced Commits, tá? Eu tenho um commit aí de saída, né, que é aquele da Júlia, que eu não mandei para o servidor, e eu vou clicar agora no botão de sync, ok? Bom, o que ele fez? Ele pegou o que estava lá no servidor, trouxe aqui para o meu repositório, e aí caiu aqui no incoming commits, né? Então estou vendo aqui que tem um commit do Adam, né, e um outcoming da Júlia. O que aconteceu? Um conflito, né? Então ele tentou fazer um pull, mas deu conflito, tá? Então ele falou, ó, resolva os conflitos e depois você, comitando os resultados, você pode fazer o sync. Enquanto isso, ainda não aconteceu o meu sync. Então eu tenho esse commit da Júlia que não foi para o servidor, ok? Bom, eu vou clicar aqui em resolver os conflitos, tá? Ele vai me trazer uma lista de todos os arquivos que estão com conflitos. No caso, é só um arquivo, né, que foi aquele que eu fiz a alteração nos dois usuários. Bom, eu quero fazer um merge, né, então eu selecionei esse arquivo, cliquei no botão de merge, e ele vai abrir para mim aqui uma janela. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, ele vai abrir uma janela aqui com um source, um target e o result, né? Então aí no result está vindo o development, tá your application, description page, que ainda é o antigo, né? Tem o target, que é o development description, né? Que é o da Júlia, e o source está como Adam, né? O que eu quero manter aqui, né? Então eu vou escolher o target, tá? Então eu clico aqui no checkbox, o meu result aqui ele já vem para cá, ok? Feito isso, eu vou dar um accept, né? Então aceitei esse merge, né? Depois que eu fizer todo essa equalização aí do código, né? Definir o que eu quero manter lá no result e tudo ficar verde, eu clico em accept e ok, agora foi resolvido o conflito, né? Então deixa eu... Bom, eu tenho que comitar esse merge, tá? Então eu vou clicar aqui, vou colocar uma mensagem dizendo que isso aqui foi um merge, ok? E vou comitar, ok? Bom, comitei, aconteceu um novo commit, está aqui a mensagem de novo. Vamos lá em Unsynced Commits. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu não tenho mais o incoming, né? Porque o que estava lá no servidor foi incorporado agora aqui no meu repositório. E eu tenho tanto a alteração da Júlia, né, aqui, como eu tenho o commit de merge, né? Então tenho dois commits aí para mandar para o servidor. Vou dar um sync. Dessa vez, como não tem conflito, né, ele conseguiu fazer a equiparação aí do código, mandou esses commits para o servidor, ok? Vamos ver isso aí lá na parte web, né, no Web Portal. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu vou entrar em Code, Commits. Olha lá, tá todo o meu histórico aqui, né? Então tem a criação, né, do meu projeto, a minha modificação, a modificação do Adam e um commit de merge, ok? Vamos dar uma olhada em branches. Essa visualização é bem legal porque o que está trazendo aqui, ó? Lembra que eu mandei a minha branch para o servidor, né? A minha branch de dev, né? Então, como eu não atualizei essa branch, né? Agora a mais atualizada é a master, ela tá dois commits atrasados, né? Dois commits behind, né? Que é aquele meu commit que veio lá do Adam e o commit que eu fiz o merge, ok? Então eu consigo visualizar aqui as branches que estão publicadas, tá? Se os desenvolvedores estão fazendo integração de código ou não. Então, se o desenvolvedor começa a mandar as branches para o servidor, né, fazendo vamos dizer, um backup, eu consigo visualizar se eles estão fazendo essa integração constante de código ou não. E com isso a gente termina esse hands-on. Tá?
Ainda tem bastante coisa para falar de Git. Eu vou fazer alguns posts aí. A parte visual do Git, que foi colocada no Team Explorer, né? Ela é bem limitada. E então você acaba usando a linha de comando para fazer todas as outras ações que o Git permite, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.